Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais à Viva no Senhor. Estamos aqui na busca por um avivamento que começa em nossas vidas de dentro para fora. Hoje eu quero trazer uma meditação a respeito do que a Bíblia, aonde a Bíblia nos chama para buscar um avivamento. A gente tem vários textos onde a palavra de Deus nos chama a buscar esse avivamento, incentivando-nos a renovar a nossa fé, arrependermos dos nossos pecados e buscar a presença de Deus com intensidade. Nós temos alguns exemplos aqui. 2 Crônicas 7,14 diz assim: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse versículo ele destaca a importância da humildade, da oração, da busca de Deus, do arrependimento como passos para um avivamento. Já o Salmo 85:6, ele diz assim: porventura não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? O salmista aqui ele está clamando por um avivamento, pedindo a Deus para renovar a alegria do seu povo. Já em Isaías 57:15 diz assim: porque assim diz o alto e sublime, que habitas na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar eu habito, como também um contrito e o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Ou seja, Deus promete trazer o avivamento àqueles que são humildes e contritos de coração. Já lemos o texto sobre Abacuque 3:2, que diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, a notifique. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Em Atos 3:19, nós temos o texto: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venha sobre vocês o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Pedro chama o arrependimento e a conversão para que nós possamos experimentar o refrigério espiritual da presença do Senhor. Eu quero também pensar então nessa mensagem bíblica sobre o avivamento, baseada no primeiro texto de 2 Crônicas 7,14. Esse texto que nos diz que se o povo de Deus, que se chama pelo seu nome, se humilhar, orar, buscar a sua face, converter-se dos seus maus caminhos, então ele viria, ouviria dos céus e perdoaria os seus pecados e sararia a sua terra. Nós estamos buscando a presença de Deus e clamando por um avivamento em nossas vidas e também em nossas comunidades. Então esse versículo nos dá uma promessa muito poderosa, promessa de Deus, uma promessa de perdão, de cura, mas também nos dá um chamado claro para a ação. Nossa ação qual é a nossa posição? De nos humilharmos. O primeiro passo para experimentar um avivamento é a humildade. Deus nos chama a nos humilhar diante dele, reconhecendo a nossa total dependência de sua graça e da sua misericórdia. Nós precisamos, para nos humilhar, nos despir do nosso orgulho, nosso ego, e admitir, principalmente, que sem Deus não somos nada. Humilhar-nos significa colocar Deus no centro das nossas vidas e submeter todas as nossas vontades à sua vontade. Ele fala que além de nos humilharmos, nós devemos orar. A oração é o segundo passo crucial. A oração é a nossa comunicação direta com Deus, é através da oração que nós expressamos as nossas necessidades, nosso arrependimento e também nossa gratidão.
Ele fala que nós devemos orar fervorosamente, com um coração sincero e contrito. Orar por um avivamento é pedir a Deus que reavive o nosso espírito, que renove a nossa fé diariamente, que nos encha com o seu Espírito Santo. Já buscar a face de Deus é mais um passo. Aqui ele fala que buscar a face de Deus é muito mais do que apenas orar. É um anseio constante, intenso pela presença de Deus. É um desejo profundo de conhecer a Deus mais intimamente, de viver em sua luz. Buscar a face de Deus significa dedicar tempo para meditar na sua palavra, adorar com sinceridade, de coração, viver uma vida diária que reflete o seu caráter e a sua natureza em todos os nossos relacionamentos. É um convite para uma relação pessoal e profunda com o nosso Criador. Nossa posição também é de converter-nos dos nossos maus caminhos. O arrependimento é essencial para o avivamento, nós temos visto. Devemos reconhecer nossos pecados, devemos confessá-los e nos afastar deles. Converter-se dos maus caminhos significa fazer uma mudança radical em nossas vidas, deixando tudo, exatamente tudo que nos afasta de Deus. É um compromisso de viver uma vida santa e justa, guiada pelo Espírito Santo de Deus. E aí nós temos as promessas. Então, os seguintes passos, depois de nos humilharmos, depois de orarmos, depois de buscarmos a face de Deus e nos convertermos dos nossos maus caminhos, Deus promete o quê? Deus promete ouvir dos céus, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Seja ela qual for, sua terra, sua casa, sua família, a terra do seu coração. Essa é uma promessa de restauração, de renovação espiritual. É uma promessa de que Deus estará conosco, guiando-nos e abençoando-nos. Então, para concluirmos, queridos irmãos e irmãs, que nós possamos nos unir em oração e clamar por um avivamento em nossas vidas e em nossas comunidades. Que o Espírito Santo nos encha com seu poder, renovando a nossa fé e nos guiando a um caminho de santidade. Vamos seguir o chamado de 2 Crônicas 7,14. E assim podemos experimentar a transformação que Deus tem para nós vindo dos céus. Que Deus nos abençoe e que Ele nos vivifique. E que esta mensagem de avivamento inspire e fortaleça a sua fé. Que você possa buscar a face do Senhor. Essa expressão bíblica significa desejar ardentemente a presença de Deus, ansiar por um relacionamento profundo e íntimo com Ele. É um chamado para intimidade, para arrependimento, santidade. É um chamado para a adoração verdadeira, para uma comunhão íntima e, principalmente, reconhecermos a nossa total dependência de Deus em todos os aspectos da nossa vida. Devemos confiar nele para nos guiar para esse avivamento, que ele nos sustente e que ele nos transforme. Salmo 27:8 diz: quando tu dissestes, buscai o meu rosto, meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, eu buscarei. Buscar o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Salmo 105:4. Então, assim como 2 Crônicas 7,14, fala que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Então, buscar a face do Senhor é um convite para um relacionamento profundo e sincero e transformador com Deus. É uma jornada contínua de crescimento espiritual e de busca pela presença divina em todos os momentos da nossa vida. Que Deus abençoe você. Continue nessa busca. Guarde mais essa semente. 2 Crônicas 7,14. Tem os passos e tem a promessa para um grande avivamento acontecer em sua vida, em sua família e em sua comunidade. Que Deus abençoe você.
e até amanhã com os nossos devocionais matinais. Aviva no Senhor. Deus te abençoe e até lá.